Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Povo bonito esse povo aqui, né? Graças a Deus. Também já diz algo Provérbios, né? Que a igreja parece com um pastor. Glória Né? a Deus. E automaticamente o pai do pastor também não fica longe, não, né? Chique demais, né? Se a igreja for alegre, se o pastor for um pastor avivado, a igreja é avivada, viu, irmãos? Aleluia. Se o pastor for um pastor abençoado, a igreja é abençoada. Então é o que acontece aqui com essa igreja aqui. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz de retornar aqui. Quero ler com os irmãos, para deixar os irmãos sentar. Êxodo. Vamos dizer com um amigo meu, Exodo. Capítulo 4. Você conhece ele. Vamos ler, querido. Capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se não acreditar em mim? E se não quiser me ouvir? O Senhor não lhe apareceu? Então perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara? Respondeu ele: disse o Senhor, joga no chão. Moisés jogou e ela transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando retirou ela, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque novamente a mão no peito. Moisés tornou a colocar, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem der atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Salmo 27, versículo 4, apenas para ganhar tempo, queremos citar: uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Pastor César, mais uma vez, muito obrigado, meu querido amigo, filho, irmão. Que Deus em Cristo te abençoe, juntamente com a sua digna família, irmã Beliane, sua filha. Que Deus em Cristo abençoe. Aos demais pastores que estão aqui na minha retaguarda, uma pleite linda aí de obreiros, Deus abençoe. Isso é muito bom, né, quando nós vemos, né, esses obreiros aqui no altar do Senhor. Isso dá uma impressão de uma união, né, irmão, em que a obra de Deus está no caminho certo. Os irmãos aqui estão focados, como é o tema dessa campanha, né? Focado, com os olhos direcionados ao céu. Esse é o objetivo da igreja, irmão. E nós não abrimos mão disso em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer. Há lugares, porém, que você não pode falar sobre a volta de Jesus. Há lugares, porém, que eles desacreditam que Jesus voltará ainda. Mas eu louvo a Deus que aqui ainda a igreja está focada
no céu. Glória ao nome do Senhor. Foco, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que um objetivo, do que um norte que alguém toma para direcionar a sua vida. Eu estava vindo pelo caminho afora e comecei a fazer algumas conjecturas a respeito desse tripé, ou desse tema tão significante dessa campanha, que é foco, força e fé. São itens importantíssimos na viagem que nós estamos fazendo, que é rumo ao céu. Alguém certa feita perguntou para um certo marinheiro qual era a importância da oração e a fé. E aquele marinheiro era um servo de Deus, e ele entrou numa canoa, num barco, e ele disse, ele pegou um remo e começou a remar, e disse, esse remo aqui é a oração, e começou a remar, e a canoa girava e não saía do lugar. E ele pegou o outro remo e começou a remar para a sua esquerda. A canoa virava e não andava. E depois ele juntou a fé, o remo e a oração, e começou ambos remando à direita, à sua esquerda, e o barco saiu do local. Isso significa, meus queridos irmãos, que a nossa vida aqui na terra, ela precisa de um direcionamento. Eu costumo dizer que a vida do ser humano, irmão, ela é como um campo de avião, aonde precisa ter uma torre e alguém naquela torre para direcionar os aviões que vão descer ali. E quem já morou próximo de um aeroporto sabe que existe alguém que fica vigiando aquele local para evitar que alguns bichos venham sobrevoar e causar acidente naqueles aviões que vão pousar ali. Assim são as nossas vidas aqui na terra, queridos. Nós precisamos de um direcionamento. E esse direcionamento, querido, não é nada mais, nada menos do que o foco. Foco em quem? Em Cristo Jesus. Ele é a nossa força máxima, o nosso porto seguro. É dele e para ele que nós estamos aqui nesta noite. A nossa reunião aqui não nos trouxe simplesmente por uma outra razão, a não ser para adorar e bendizer o seu santo e glorioso nome, que é o nome de Jesus Cristo. Geralmente o homem é considerado como o ser mais inteligente entre os seres viventes. Não existe ninguém mais inteligente do que o ser humano, mas é um ser muito complexo, muito difícil para se lidar, para mexer. E Paulo chegou a dizer que era dolorido ou doloroso pregar Cristo ou introduzir Cristo no coração do ser humano, porque o ser humano, às vezes, no mesmo ponto que ele está focado a um certo lugar ou para uma certa direção, ele
às vezes é levado a tomar outro rumo, ignorando aquele rumo que talvez é a vontade de Deus. Quando os propósitos foram feitos de 2017 para 2018, e muitos, às vezes já aconteceu na vida de alguém aqui, nem os irmãos nem se lembram do propósito que os irmãos fizeram, talvez. Porque é assim, fazemos um plano, um projeto, um propósito, e de repente entra no nosso caminho as aves rapina, alguém para poder roubar o nosso sentido, e nós acabamos se dispersando, acabamos fugindo da rota, do objetivo. Mas veio essa campanha exatamente para lembrar a essa igreja deste lugar, aos irmãos que estão aqui, que nós temos um objetivo, e não tem ninguém, nada desta terra que vai tirar o objetivo da igreja, que vai tirar o foco desta igreja. Portanto, nesta noite nós queremos enviar um recado para o inferno: nada vai parar a caminhada dessa igreja, nada vai tirar o foco desta igreja. Não. Poderíamos falar nesta noite de homens que foram vencedores. Entre eles poderíamos falar de Davi, o pequeno Davi, um menino que não era muito aceito na sua família, talvez não era o número 1 do pai, da mãe, mas ele era o número 1 do coração de Deus. E mesmo lá no deserto, pastoreando, cuidando de ovelhas, dos animais, Deus mostrou para ele um novo caminho, um santo caminho, e ele colocou os seus olhos naquele caminho, e esses olhos o levou, o tirou do anonimato, o tirou de trás das ovelhas e levou ele ao pódio, ao lugar de destaque, ao presidente da época, ao homem de honra, de nome, a um dos homens mais bem-sucedidos. O que levou Davi a galgar este lugar? Primeiro, o foco em Deus. Segundo, a força, o poder, que não veio dele, mas veio de Deus. Quando ele foi enfrentar o Golias, os irmãos conhecem a história. Saul tentou pegar os ornamentos, as traias que os guerreiros dele usavam, e tentou colocar nele. E ele até tentou sair com aquele negócio, mas ele disse: não cabe em mim, eu não tenho costume, eu vou com o meu bodoque mesmo, eu vou com a minha estilinguinha mesmo, e eu vou pegar apenas esta ferramenta que eu já tenho intimidade com ela. Mas quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos, Ele vai. E os irmãos sabem da história, depois de quase 40 dias, que aquele gigante aterrorizava todo Israel. Chegou aquele moço lá, depois de contar uma história lá para Saul, dizendo que ele havia feito com o leão e com o urso ali no mato. Então ele se candidatou e foi. E a Bíblia diz que quando aquele gigante, aquele homem zarrão viu ele, ele disse: olha, isso aí não vai
valer de nada. Agora mesmo eu vou dar a carne dele para os animais ou para os bichos selvagens. E naquele momento ele disse: olha, você vem em mim com o que você quiser, com a sua lança, com o seu preparo, com a sua confiança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aquilo não foi nada mais, nada menos uma lição que nos encoraja, meus irmãos, a matar os leões que têm surgido na nossa caminhada. Todos nós aqui temos leões, e há quem diga que devemos matar um leão por dia. E nesta noite eu não queria que você pensasse em matar 10 leões. Talvez você tenha mais de um, mas peça apenas para matar um leão nessa noite. Não é proibido e nem pecado você pedir para matar os 10 leões, ou para pedir tudo que você tem direito. Não é pecado. Mas esse mesmo Davi nos ensina uma lição. E que lição que ele nos ensina? Aqui no Salmo 27. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e buscarei. Eu vou ao encontro dele, eu vou buscar. Eu pedi uma coisa. Ele não falou que só tinha um problema na vida. Ele tinha vários, como você tem. Mas às vezes queremos, irmão, pedir tudo de uma vez, fazendo um pacotão. Eu quero casamento, eu quero um carro novo, eu quero a casa, eu quero a faculdade, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E nós fazemos uma relação tremenda de todo tamanho. E aí ficamos até sem condição, e não sabemos nem agradecer. E às vezes Deus fica até sem saber em que nos acudir. Mas nessa noite eu venho para dizer que você deva selecionar pelo menos uma causa nesta noite. Deus vai fazer pelo menos uma causa, resolver pelo menos uma das suas causas nessa noite. Eu creio nisso, irmão, eu tenho fé para isso. E nessa noite, pelo menos uma da sua causa, Deus vai te dar. É final de campanha. E você pode ter visto os irmãos contar testemunho aqui. E você está dizendo: mas eu não recebi a minha bênção até agora. Cadê o meu problema? Cadê que Deus resolveu o problema? Nesta noite eu venho para dizer que Deus vai selecionar pelo menos uma causa sua, mas qualifica ela. Qual é a sua causa? O que você tem mais prioridade nessa noite? Qual é a sua prioridade? Se é o casamento, se é o emprego, se é outra situação, a convenção de alguém, eu profetizo nessa noite: você vai receber. O Senhor está dizendo, o salmista disse: eu pedi uma coisa. Interessante que ele não disse: eu pedi, cruzei os braços e vou esperar a bênção chegar. Não, ele disse: eu pedi uma coisa ao Senhor. Aleluia. Ele não falou que coisa era. E buscarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que ele pediu, irmão? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a glória do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque, irmão, foco, força e fé, irmão, faz parte de um pacote espiritual. É algo, irmão,
que você precisa para a sua caminhada. Tem muitas pessoas que só vêm para a igreja com foco. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando recebe, às vezes nem agradecer vem. Não vem. Não tem força. Força, irmão, está falando de paz, de tranquilidade da alma. Fé fala da vida, do equilíbrio espiritual. Quantas pessoas que têm foco, mas não têm força para galgar aquilo que ele está necessitando ou pedindo. Mas nesta noite, irmão, eu louvo a Deus que a mesa que Deus tem aqui nesse lugar, irmão, ela é farta. Não vai ter ninguém que vai voltar para a sua casa sem receber aquilo que você veio buscar. Não vai ter ninguém que vai voltar para a sua casa sem foco, sem força. Ah, pastor, eu não estou tendo força para caminhar. O Senhor é a tua força. Ah, pastor, eu estou fraco. Receba nesta noite a fortaleza, porque Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da tua angústia. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Oh, maravilha. Glorificado é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu poderia falar de Sansão. Sansão tinha um foco muito interessante. Ele era um nazireu de Deus, um homem que foi separado, mas com algumas condições, algumas restrições. Ele não poderia compactuar com o pecado. Ele não poderia beber bebidas fortes. Ele não poderia fazer aliança com outros deuses. Mas um certo dia, aquele que era um grande leão, um homem grande na presença de Deus, ele perdeu as forças, porque ele contou o segredo que era unicamente dele para alguém que não tinha intimidade com Deus. Ele fez uma aliança com uma inimiga, com um inimigo filisteu. Tinha uma sede muito grande em pegar Sansão, tendo em vista que Sansão era um homem muito poderoso em força, em poder, em fé. A Bíblia conta uma certa feita que ele, de uma só vez, ele conseguiu juntar 300 raposas, amarrou uma no cabo da outra, irmão Dário, colocou fogo nela, e ela saiu, entrou na seara dos filisteus, e fez uma rasa, irmão, na lavoura dos filisteus, porque acabou com o trigo, com a plantação dos filisteus. E a Bíblia diz que eles foram para pegar Sansão, e chegaram na portaria para pegar Sansão, mas a Bíblia diz que um próprio irmão, ou alguém que fazia parte da família de Sansão,
pediu para que não fizesse tal coisa, que eles mesmos iriam pegar Sansão e entregar na mão deles. E os irmãos conhecem a história, que Sansão pegou, lutou, matou aqueles filisteus todos. Mais uma vez Deus deu a vitória para Sansão, mas o tempo passou e ele perdeu a aliança, porque ele contou o segredo para uma mulher, e aquela mulher não tinha amor a Deus e nem a ele. Simplesmente ela estava sendo paga como uma prostituta para trair, para poder pegar ou roubar aquilo que aquele jovem tinha de importante, que era o segredo que ele tinha com Deus. Depois dele contar que o segredo dele, a força dele estava no cabelo, ela então amarrou, cortou. Os irmãos conhecem a história. E aí veio os filisteus, como antes vinha, e ele saía e matava, destruía todos. Mas desta vez ele saiu pela 7ª vez e não conseguiu mais, porque havia perdido a aliança. O foco dele havia sido cortado, a aliança dele havia sido tirada. E o que aconteceu? Eles chegaram, os inimigos pegaram ele, furaram os seus olhos, sem pena alguma, e depois levou ele para debaixo de um templo, e os filisteus ficaram lá em cima, cultuando, louvando ao Deus deles, e bebendo e fazendo orgias, dizendo: até que enfim nós pegamos o homem, nós destruímos o homem, descobrimos o segredo do homem. E ele estava lá com seus olhos feridos, furados, amarrado, cercado com vigias. Mas naquele momento, querido, ele entrou diante de Deus em espírito. Ele faz uma oração, a oração que os teólogos dizem, a oração de amargura de alma, de arrependimento, a oração da fé. Ele diz: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fui, que eu pequei e que fiz tudo de errado, mas pelo menos a última vez me dá força, me fortalece. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus pousou sobre Sansão, e ele sentiu alegre naquele momento, porque o Espírito Santo, irmão, ele, quando vem no ser humano, irmão, ele vem com uma força, com um poder extraordinário. A pessoa pequena se torna grande, irmão. O problema se torna bem pequeno, minúsculo, diante de um grande cheio do Espírito Santo. E quando Sansão revestiu do Espírito Santo, ele não pensou duas vezes, ele chamou aqueles guardas que estavam dizendo: olha, me leva até a coluna principal do templo. E eles guiaram Sansão. Eles não sabiam que era a última vez que eles iam ver. E naquele momento, irmão, com a força do poder de Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele destruiu, irmão, ele jogou aquele templo no chão. Meus irmãos, o crente com foco, mas sem força do Espírito Santo, ele é como uma nuvem sem água. Ele é como um café sem açúcar, não tem sabor.
Mas um crente, irmão, cheio do poder de Deus. Um crente mesmo que depois que pecou, que reconciliou, que retomou a capa da aliança, esse crente, irmão, ele se torna um gigante na presença de Deus. Ele destruiu o templo, e a Bíblia diz que ele matou mais gente do que toda a sua história. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite? Que muitos que estão aqui, que perderam o foco, perderam a direção, perderam o entusiasmo, não tem mais força, está como Sansão, com a cabeça raspada, envergonhado, humilhado, arrasado. O Espírito de Deus vai te pegar nesta noite, ele vai te encher de glória, de poder, ele vai te pegar. Receba a presença de Deus. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Eu estou sem força, pastor, ele te dá força. Eu não estou aguentando mais a luta, eu não estou aguentando a perseguição. Meus irmãos, todos esses homens, como Davi, como Sansão, como Paulo e outros servos do Senhor, irmão, eles eram homens valentes, eles eram homens que tinham fé, homens sinceros, irmão, mas eram homens, mulheres fracassaram, tiveram queda, tiveram perca, mas houve um direcionamento. Existe uma torre chamada a Torre de Deus. Quem é que está nessa torre? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele está para poder pegar o quebrado, o vaso, os cacos e refazer ele novamente. E é o que ele vai fazer aqui nesta noite. Não importa se você está quebrado, se você ficou cego como Sansão, não importa. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, e ainda há oportunidade para que você reconcilie e retrate tudo com Deus. Nós falamos de Moisés. Quem é Moisés, irmão? Moisés, irmão, não é nada mais, nada menos do que uma referência bíblica. É um dos homens mais experientes, obviamente, depois de Jesus. Em toda a história, meus irmãos, nós vamos falar desse gigante, um homem que viu Deus face a face, um homem que aos 3 meses de idade, ele já resgatou, ele já tinha uma força tremenda, porque ele resgatou a própria mãe, com 3 meses de idade. Como? Os irmãos conhecem a história. Ele foi escondido por Joquebede. Depois havia uma ameaça de morte para os hebreus. Ele foi colocado num cesto. E é interessante que a Bíblia fala que o cesto foi embetumado. Ou seja, era anti-água, não entrava água. Se não entrava água, não entrava ar.
Como ele sobreviveu lá dentro? Estava vedado. Mas ele, querido, foi jogado, foi colocado no mar. E a Bíblia diz que ele foi colocado naquele rio. E de repente, naquele exato momento, irmão, porque Deus conhece o tempo, o horário, a época certa. No momento que ele foi colocado ali para fugir de uma perseguição, Deus envia as filhas de Faraó para banhar. E quando ela estava, irmão, a água levava aquele cesto. E quando aquelas mulheres, aquelas jovens estavam banhando naquele rio, a Bíblia diz que a criança, o cesto parou mais ou menos na frente, ou aproximadamente do local que aquela jovem estava banhando. E aquela criança chorou, estava chorando. Equivale a dizer, querido, que se tem algo que atrai o coração de Deus, são lágrimas. Deus não resiste um coração, irmão, ou uns olhos que choram. Deus não resiste isso não, irmão. Não resiste. Você pode estar encalacrado, você pode estar enjaulado dentro de um cesto, você pode estar sem poder respirar, mas o seu choro será ouvido no céu nesta noite. Aleluia! E virá socorro para ti, aonde encontra um aflito de Deus nesta noite. Deus enviará socorro para ti. Aleluia! E tu serás resgatado desse lugar. Quando a menina olhou, a Bíblia diz que ele foi atraído pela boniteza. Era um menino muito jovem, muito bonito, formoso. Elas, apesar de saber que era hebreu, mas isso é muito bonito, não vamos matar não, vamos guardar, vamos levar, vamos adotar ele. E naquele momento aparece Miriam. Olha o projeto de Deus. Aparece aquela menina que era irmã, mas ela estava em silêncio, ela não abriu a boca, não falou que a irmã não podia. Mas ela foi uma missionária, uma agente de Deus ali, enviado. E ela disse: vocês acharam uma criança, que bom. Vocês porventura não quer que eu vá procurar alguém para cuidar, para amamentar? E aquela moça disseram: sim, vá, correndo, busque. E aonde ela foi? Foi na própria mãe de Moisés. Meus irmãos, Deus sabe trabalhar, Deus trabalha, irmão, por vias corretas. Deus sabe trabalhar, meu irmão. Não precisa você preocupar, irmão, e precipitar, porque Deus está neste negócio, irmão. Este negócio pertence a Deus. Não preocupe, porque o seu Moisés não vai morrer. Assim diz o Senhor. Deus está enviando socorro. Mas é porque que acontece as tragédias em nossas vidas? É porque nós, querido, principalmente essa geração atual, é uma geração muito mística, que não acredita muito no invisível, no impossível. Às vezes somos muito místicos para vir na igreja, vemos regularmente aos domingos na ceia, levantamos as mãos, cantamos, batemos palma, mas nós às vezes queremos procurar mais o óbvio. Nós não acreditamos mais no Deus das causas impossíveis. Nós não lutamos.
Eu sou de uma geração e sei que tem irmãos aqui desta era, que quando adoecia um filho em casa, antes de levar no médico, os pais reuniam, oravam, pegavam e levavam para o pastor orar e ungir. E normalmente não precisava mais de médico. Eu lembro que a minha filha mais velha, que é a esposa desse genro meu que está aqui, quando ela tinha cerca de 1 ano de idade, ela teve um problema e eu estava trabalhando e o meu vizinho, que hoje é o pastor Sivaldo, levou a minha esposa com ela para o seu Lucas e internou ela, e eles mandaram me falar. E cheguei lá e disse: a sua filha está na última. E havia ali um tanto de médico em redor dela. E disse: só fizemos tudo quanto é exame e não encontramos problema. Sua filha está praticamente morta, não temos mais o que fazer. E eu disse: eu posso ver ela? Pode. E agora, na semana passada mesmo, o meu vizinho, o irmão Simão, que é um irmão que eu ganhei para Jesus também, ele me lembrou disso. Ele disse: o que mais me fortaleceu a minha fé foi aquele ato que o Senhor fez lá no São Lucas, de pegar a sua filha morta nos braços e levantou para o céu. E eu disse: Senhor, ela está aqui no médico, no hospital, o melhor hospital aqui, mas o meu médico é o Senhor. E o Senhor tem uma promessa. O Senhor me falou dessa menina e da promessa que o Senhor tem na vida dela, e agora o Senhor vai tomar ela tão nova. Nesse momento eu repreendo o espírito de morte sobre a minha filha e peço ao espírito de vida, entra nela. Naquele momento a menina começou a chorar. Ela chorou e os médicos ficaram ao redor, pulando e gritando e dizendo: o Senhor é um homem de fé, o Senhor é demais. Eu falei: não, demais é Jesus, Ele é demais, Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Nós não acreditamos mais, irmão. Qual que é mais fácil? É obviamente, irmão, quando Moisés chegou diante do mar, a Bíblia diz que depois dele estar caminhando com o exército que ele havia tirado da mão de Faraó, ele vem, quando ele chega na beira do mar, ele encontra com uma perseguição, uma barreira no caminho dele. O foco qual era? Era ir para Canaã celestial ou terrena. Mas lá teve um impedimento, teve o mar vermelho na frente. Qual era mais fácil? Dizer ao mar para abrir ou voltar para trás? Na ótica humana, irmão, até Moisés ficou meio paralisado. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O povo começou a apertar. Para trás não podemos voltar. De lado tem um monte. Faraó está chegando. O tropel dos cavalos já vinha. De longe podia se enxergar ou ver a poeira dos cavalos que vinham chegando. O que deveria fazer? Deveria clamar ao Senhor, e eles fizeram. Usar a fé. Usar a fé é o momento, meus irmãos, que somente a fé vai nos tirar do comodismo espiritual. Somente a fé vai nos tirar da religiosidade. Somente a fé vai tirar nós, irmão, do muro ou de cima da dúvida. O que eu vou fazer? E Deus disse: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara.
Então o seguinte, por que você está questionando? Diga ao povo que marche. Use a fé. Exerça a fé. E ele tocou nas águas. Os irmãos conhecem, a Bíblia diz que o mar se abriu. O povo passou. E lá do outro lado do rio, houve um louvor tremendo. Só o Senhor é Deus. Grande é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Vai ter festa lá na tua casa, meu irmão. A sepultura vai ser fechada. De mar que você está precisando que abra, mas nesta noite Deus vai abrir o mar. Tenha foco nesta noite. Deus vai abrir o mar. Qual que é o que você está precisando? Tenha foco nesta noite. Jesus está andando com Pedro e chega em um determinado lugar. Havia uma alfândega em um lugar. E eles precisavam de entrar na cidade. E aí quando ele chega para entrar, aí eles disseram: tem que pagar, meu filho, que não entra ninguém de graça não. Tem que pagar. E Jesus e Pedro não tinham um centavo no bolso, irmão. Tinha foco, ele seguia Cristo, ele tinha fé. Ele tinha objetivo. Tinha, mesmo sendo afoito, mesmo sendo o que for, mas ele tinha objetivo. E quando ele voltou murchinho, chegou em Jesus, e Jesus, fui barrado ali. Por quê? Porque tem que pagar, e eu não tenho dinheiro. Jesus disse: vai ali no rio, pega um peixe lá e no ventre do peixe lá vai ter 2 moedas. Ou vai ter uma moeda, paga para mim, para você. Qual que era mais fácil? Você trabalhar um mês de serviço e pagar lá o imposto durante o ano, ou ir lá pescar? Será que vai vir esse peixe? Será? Irmão, se você tiver fé, milagres poderão acontecer que você não imagina. Pedro acreditou, foi lá, irmão. E o primeiro peixe que Pedro pegou, tinha que ter fé para acreditar, irmão. Pedro abriu o peixe, lá estava a moeda. Ele foi lá e pagou a dívida dele, a dívida de Jesus, pagou tudo. E aí o Senhor disse: ele ensinou: dê César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. Irmão, nessa campanha não deixa nada que é de Deus para trás, não, irmão. Acerte a sua conta com Deus. Acerta. Eu não tenho dinheiro, pastor, mas ainda tem peixe no rio, meu irmão. Ainda tem crente que ora. Ainda tem crente que busca a presença de Deus. Ainda tem milagre. Ainda tem milagre. Oh, glória ao nome de Jesus. Ainda tem milagre. Ainda tem milagre. Glória ao nome do Senhor. Todos os irmãos conhecem a história de uma senhora aqui no Rio de Janeiro. E eu ouvi recentemente um pastor me dizendo que conhece, é verdadeiro, não é conto de pregador, não. Uma irmã estava passando por uma grande
necessidade. E essa irmã era muito fiel a Deus. E essa irmã orava incansavelmente para que Deus mantesse a casa dela. Ela estava precisando de alimento para comer. E ao lado da casa dela morava um macumbeiro, um moço que era muito conhecido na cidade, conhecia a mulher, e de lá ele ouvia a oração da irmãzinha. E diz o testemunho desse irmão que uma certa madrugada ele ouviu a irmã lá orando, pedindo Deus misericórdia, e mesmo com toda necessidade, a irmã não parava de glorificar Deus, e tudo dela era: Jesus é bom, glória a Deus, eu te adoro, Senhor. E aí quando essa irmã, quando foi de manhã, o macumbeiro disse: eu vou tirar um barato para a cara dessa crente. E ele foi num mercado que tinha lá na cidade, fez uma compra, irmão, de tudo que tinha no mercado, 2 carrinhos lotados, e encheu uma picape de feira, levou na porta da casa. Chegou lá, um filho da irmã atendeu e disse: cadê sua mãe? Minha mãe está ali orando, chama ela, que eu quero conversar com ela. E a irmãzinha chegou: pois não, eu vim trazer isso aqui para a senhora. E a senhora descarregando fardo disso, fardo daquilo e daquilo outro. De repente ela disse: glória a Jesus, aleluia, Jesus é bom. Aí de repente o macumbeiro disse assim: só que eu tenho um negócio para contar para a senhora. O que foi? Não foi seu Jesus que mandou, não. Foi o meu orixá. O orixá mandou trazer isso para você. E ela disse: glória a Jesus, aleluia. Mas a senhora está glorificando? Não, é porque quando meu Jesus manda, até Satanás tem que obedecer. Quando meu Jesus manda, até o diabo tem que obedecer. Aleluia! Meus irmãos, Jesus é tremendo. Aleluia! Jesus é o autor de nossa fé, meus queridos. É Ele que manda, é Ele que executa, é Ele que faz, agindo Ele, ninguém impedirá. Ele é fiel, irmão. E nesta noite Ele vai visitar a tua família, Ele vai visitar o teu lar. Eu já recebi uma grande bênção aqui nesse dia. Desde ontem, irmão, que eu estava de cama, ruim, com febre. E passei muito mal durante o dia hoje, com falta de fôlego muito grande. Não estava tendo condição nem de conversar, de tanto tossir. E foi só eu pegar esse microfone, eu não estou mais com febre. Pastor César disse: eu não estou aguentando. Ela ainda falou: deixa, você quer eu ir. Pastor Wesley lá, o Valdier, ou outra pessoa lá para mim. Mas eu disse: não, eu vou. Eu levo meu genro, que ele vem dirigindo para mim. Eu não estava aguentando de tanta falta de fôlego. Mas graças a Deus, irmão. Aleluia! Agora eu entendi. Glória a Deus! Agora eu entendi. Que eu vim aqui nessa noite não foi para abençoar os irmãos, para ser abençoado. E eu estou saindo, pastor César, com a minha vitória aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu disse: Deus, eu não estou bem. Deus, eu não preparei uma palavra à altura daquela igreja. Mas a força não é minha.
força é do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E é assim, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso Deus. Ele é advogado, irmão, dos necessitados, dos pobres. E Ele é juiz nas viúvas. Glórias. Ele socorre o necessitado. E nesta noite tem alguém aqui necessitado, quem sabe? Eu não sei qual é a sua necessidade. Quem sabe você está aqui, mas está arrasado. Você não está tendo força para caminhar. Coloque em pé neste momento. Aleluia. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra de cura na sua vida. Jesus te cura. Eu quero te dizer como Jesus disse para aquela moça, filha do centurião: Jesus te dá saúde, Jesus te dá vitória. Jesus te visita aí nesse momento. Receba a alegria do Espírito Santo aí neste momento. Feche seus olhos. Um minuto para você adorar a Deus nesta noite. Um minuto para que você escolha uma necessidade que você precisa, urgente. O nosso Deus é o Deus que ainda abre porta que está fechada. O nosso Deus é o Deus que abre prisões. É o Deus que cura. É o Deus que faz milagre. Se você tem realmente confiança neste Deus, então receba. Eu tenho fé que Jesus pode te curar. Eu tenho fé que Jesus pode te alegrar nesta noite. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale nas línguas